Oi, gente, boa noite. Hoje a nossa Brain Live vai falar de um assunto muito comum na nossa sociedade, entre as crianças, os adolescentes e adultos, o famoso TDA e o TDAH. O TDA, na verdade, ele é um transtorno de déficit de atenção. Já o TDAH é um transtorno de déficit de atenção e de hiperatividade. Então tem uma diferença entre eles, tá? A diferença é a seguinte: enquanto o transtorno do déficit de atenção, o TDA, se caracteriza pela desatenção, a falta de foco, a dificuldade de concentração, o TDA ele ocorre quando a síndrome vem acompanhada da hiperatividade, conforme os sintomas que listamos anteriormente. Nesse caso, o indivíduo apresenta impulsividade e dificuldade em conter certas atitudes, sendo inquieto e agitado, física e mentalmente. É uma síndrome, um transtorno neurobiológico, onde a característica principal é a desatenção e a dificuldade em se concentrar. Essa condição costuma aparecer ainda na infância, dificultando a vida social da criança, pois mesmo que algumas crianças sejam naturalmente mais agitadas, o indivíduo com TDA possui uma inquietação além do normal, que interfere na sua rotina. Geralmente o transtorno do déficit de atenção ele é identificado na fase escolar, uma vez que esse ambiente requer um nível maior de foco e atenção para o aprendizado. O TDA também afeta os adultos, o que significa que a síndrome acompanha a pessoa por todas as fases da vida, se manifestando de forma diferente em cada uma delas e também em determinadas situações. Em adultos, o trabalho e o convívio social são as áreas mais afetadas, onde o TDA acaba trazendo consequências e prejuízos que causam um sofrimento significativo. Pode contribuir para a baixa autoestima, relacionamentos problemáticos e dificuldade na escola ou no trabalho. Eu vou chamar a nossa convidada especial, que ela é psicóloga e neuropsicóloga, para falar um pouquinho com a gente. Oi, Marli. Vamos lá? Oi, Tudo bem? Boa noite, Marli. boa Então, hoje a nossa Brain Live vai falar, né, das questões do TDA e do TDAH, né, muito comum hoje em dia, né, ainda mais do lado das escolas, né, hoje quantos alunos a gente recebe na escola que tem um laudo de TDA e principalmente TDAH, quando já tem aquela impulsividade, aquela inquietude. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre a diferença entre elas. A gente vai falar também quais são alguns efeitos, o que fazer, falar sobre o diagnóstico, né? Então vamos lá, Marli, contando um pouco aí da sua experiência também, que você pode trazer para a gente, como é o efeito, né, o diagnóstico, como que é feito o diagnóstico e quanto tempo leva, mais ou menos, para um diagnóstico preciso, né? Bom, primeiro, vamos corrigir uma informação, né? Não tem TDA, né? Tudo é TDAH. Pelo DSM-TR é TDAH. Não tem mais o TDA separado do TDAH. É tudo considerado um único diagnóstico. Mesmo que a predominância seja desatenta, o CID é um só, TDAH. O diagnóstico ele vai precisar de uma avaliação neuropsicológica. Há aqueles que preferem não fazer e o próprio neurologista faz o diagnóstico a partir da observação comportamental da criança. Mas é sempre bom fazer o completinho, né? Procurar um neuropsicólogo, fazer a avaliação neuropsicológica. Um bom neuropsicólogo vai olhar a criança de forma integral, vai olhar a parte funcionamento cognitivo,
cognitivo, a parte afetiva, a parte comportamental. Existem testes a serem aplicados para fazer essa análise de forma bem assertiva, tanto os psicométricos quanto os projetivos e as escalas, né, para medir a parte afetiva da criança, a parte emocional. Os testes que os psicólogos e neuropsicólogos utilizam para fazer essa avaliação neuropsicológica têm que estar validado pelo SAPEPS, então todos têm referência, né, em artigos científicos que validam esses testes, então não é da nossa cabeça, usa material que é validado, né, pelo SAPEPS. Uma avaliação neuropsicológica demora mais ou menos de 6 a 10 sessões, dependendo da criança, umas 12 sessões de 50 minutos para fazer toda a parte de anamnese, montar a bateria, aplicar os testes e a elaboração do laudo. Considerando que tem o TDA, como a Amanda falou, que antigamente usava TDA e TDAH, a gente precisa considerar toda a parte da infância da criança ou do adulto que veio fazer a avaliação com a gente, né? Porque no adulto precisa estar presente todos os critérios do DSM antes dos 12 anos. Então, não tem ainda um estudo que explique que esse transtorno do neurodesenvolvimento seja desencadeado ao longo da vida, por alguma razão ambiental, ou por algum trauma, ou alguma experiência que a pessoa tenha vivido. Então, a criança nasce TDAH, ela nasce com esse transtorno. Então, se um adulto vem fazer a avaliação, a gente precisa investigar a infância desse adulto, como foi. E agora, a criança precisa apresentar sintomas pelo menos 6 meses para a gente considerar fazer uma avaliação neuropsicológica nessa hipótese diagnóstica de TDAH. Ótimo, perfeito. E o tratamento, quando tem esse diagnóstico, qual é o tratamento? Como que funciona a terapia? Depois que é fechado o diagnóstico, junto com o médico, a gente levanta a hipótese, a gente se certifica que esse paciente tem o TDAH, a gente indica, inclusive, o CID no laudo, faz todo o encaminhamento de psicoterapia, encaminha para o neuro ou psiquiatra infantil, no caso do adulto, idem, mas aí, né, psiquiatra ou neurologista, e faz também as recomendações para a escola. Nesta avaliação, a gente visita a escola também, para entender como que é o comportamento nos vários ambientes. Não fica só com o relato da família, a gente também visita a escola da criança, para a gente entender se tem prejuízos na escola. E no final do laudo, a gente também passa as recomendações para a escola de como lidar com essa criança, né? O que pode fazer para facilitar a vidinha dessa criança na escola, desse adolescente. Uhum. Geralmente Sim, vai nas tomar escolas. Ritalina, vai fazer psicoterapia, ou acompanhamento com o neuropsicólogo, vai fazer estimulação da atenção, concentração e memória, querendo, como que eu posso falar? Quais são os sintomas, né? Além dos sintomas, o que na verdade o TDAH compromete? Controle inibitório, memória, atenção, concentração, organização, planejamento, velocidade de processamento, tudo junto ou alguns desses. Quando você está num TDAH de condição mais grave, pode ser que apresente todas esses prejuízos. Mas um TDAH não é igual ao outro. Pode ter predominância desatenta, pode ter predominância combinada, pode ser só hiperatividade. Cada um vai ser tratado de um jeito. O pior, logicamente, é o combinado, em que a pessoa, o paciente, ele é hiperativo e também é desatento. Então, ele tem prejuízo nos dois, porque ele vai ter, além da desatenção, do problema de memória, da concentração do foco, ele vai ter problemas de humor, instabilidade de humor, ele tem maior risco de suicídio, porque ele vai ter transtornos de humor. O
TDAH não produz muita dopamina, então ele tem uma tendência a vícios, geralmente a maconha, o mais usual que chega em consultório. Eles usam a maconha como uma forma de acalmar toda essa hiperatividade, mas na verdade a maconha piora a condição do TDAH. Ótimo. E quando as famílias recebem, né, o laudo? E aí, o filho realmente tem TDAH, né? Como que os pais em casa podem proceder quando há esse diagnóstico para o filho? Geralmente eles têm os dois casos. Tem pais que querem o diagnóstico para explicar por que a criança, vamos dizer assim, traquinas na escola, porque recebe muita reclamação da escola, então torce para um diagnóstico, mas muitas vezes não é nem TDAH, na verdade a criança ela está querendo chamar atenção porque o ambiente em casa já não é tão bom, ou tem ausência de algum deles, ele vai extrapolar na escola, ele vai chamar atenção na escola. Já tive casos de avaliar uma criança de 12 anos em que esperava-se o diagnóstico de TDAH e não tinha TDAH. Na verdade, as questões eram emocionais, ansiedade de separação da mãe. Então, tem isso também. Às vezes o paciente vem com a queixa de TDAH, mas não tem TDAH. Ele tem ansiedade, ele tem depressão. Por quê? Porque essas duas psicopatologias afetam as mesmas áreas do TDAH. Então, quem estiver fazendo avaliação tem que considerar rastrear as questões emocionais do paciente, porque está confusão. Se aplicar só teste psicométrico, só teste de escala estatística, não chega nesse diagnóstico correto. Tem que considerar as questões emocionais também. Nos diversos ambientes. Se é TDAH em casa, vai ser na escola, vai ser em qualquer lugar. Não existe ser TDAH em casa e ser um fofinho na escola. Ou ele vai ser barulheiro, bagunceiro, desatento na escola, vai ser em casa, vai ser em todos os ambientes. É uma única pessoa. Não tem como Porque TDAH se ele for ter comportamentos diferentes em ambientes diferentes. hoje é muito comum, né? As professoras recebem, né, uma anamnese para marcar um xizinho, isso e aquilo, com algumas questões comportamentais, se a criança é muito agitada, a criança tem aquela agitação nas perninhas enquanto está sentado, escrevendo na escola, né? Então a professora vai lá, marca tudo para um possível relatório diagnóstico. Mas assim, geralmente, esse diagnóstico ele vem em menos de 3 meses para a professora, né? Um laudo, já vem a mãe conversar, isso e aquilo. Geralmente nas escolas já vem um laudo bem rápido, que é o oposto do que você está falando, né? Que seria o correto, Tem analisar a profissionais questão e profissionais, familiar, né? o emocional, né? Então, a gente percebe esse movimento meio a toque de caixa, né? Eu já peguei laudo em que a neuropsicóloga fez avaliação, como é que ela chamou? Ecológica. Mas o que é uma avaliação ecológica? É você brincar com a criança, fazer algum jogo, desenho. Isso não consegue, porque o protocolo correto é você usar os testes psicométricos, uma escala de inteligência, padrão ouro, por exemplo, é o VISC, no caso da criança, VARS, no caso do adulto, aplicar testes que tenham uma medição sensível da memória, da atenção, da concentração, da flexibilidade cognitiva, da velocidade de processamento, fazer testes projetivos, porque às vezes não verbaliza tudo. No projetivo você consegue captar aquilo que ele não verbaliza, o que a família não consegue perceber. Além disso, tem as escalas também. Não é aconselhável mandar a escala para a escola preencher. O ideal é o psicólogo ir na escola e fazer entrevista com os professores. Nem sempre a gente consegue esse acesso, mas o ideal é isso. Não é Porque às vezes comum não entende mesmo nas e escolas. marca qualquer coisa. Exato, exato.
E às vezes tem E uma alguns escala, testes que são mandados para a escola, por exemplo, dessa anamnese. As questões comportamentais, questão de foco, concentração da criança dentro de sala de aula. Às vezes, nesses testes, vem pergunta repetida. Eu mesmo já cansei de preencher, de marcar xizinho com perguntas repetidas, sabe? Não tem, assim, nenhuma preocupação, né? Eu questiono muito isso, porque a gente prima por uma qualidade, uma eficiência, né? No trabalho, no foco. Por quê? Você está lidando com uma vida, não é? Então, a gente tem que atender da melhor forma possível. Então, quando eu vejo um teste desse, com questões repetidas, parece que é um recorte e cola, e assim, sem a preocupação de olhar as perguntas mesmo, tem questão repetida, tem até erro de português, né? absurdo. Dessas perguntas todas aí, para você colocar se atende a expectativa, não atende a expectativa, sim, raramente, né? Então tem as mais diversas legendas lá para a professora colocar. Mas assim, esse cuidado, né? E assim, a professora que está assistindo, por exemplo, a nossa live, ser o máximo possível de criteriosa para ajudar o profissional, né? Então, não é assim, eu também, enquanto, lógico, que a professora tem inúmeras atividades durante o seu dia, mas é muito importante ela ser o mais fiel possível, prestar muita atenção à coerência na hora de assinalar, ou que seja uma anamnese escrita, são raríssimas, geralmente é para assinalar, né? Ou colocar alguma legenda. Então, ser assim, reler, veja realmente se não respondeu alguma coisa, né, que talvez faltou pensar um pouquinho mais em alguma habilidade, trazer para a memória algumas questões que a criança realmente apresentou na escola. Porque tudo isso vai ser levado em conta para depois levar para o profissional, como a Marli está dizendo muito bem, tá? Por isso que quando os pais levam essa criança para avaliação, ou um adulto chega para avaliação, a gente precisa fazer uma anamnese bem aprofundada, bem completa, porque a incongruência vai aparecer na hora que você aplica os testes e as escalas. As escalas são entrevistas semi-estruturadas, então é muito da percepção do outro, né, do professor a respeito dessa criança, dos pais a respeito dessa criança, e da própria criança, porque às vezes, dependendo da idade da criança, tem o autorrelato, então a gente aplica também na criança, então a observação que ela tem dela. A gente vai fazer toda a validação com a anamnésia. Se não tiver coerente ali, a gente vai talvez até aplicar uma outra para ver se a gente consegue tirar as incongruências. Então, a gente, como profissional, a gente precisa ter esse cuidado. O que define o diagnóstico não são os testes, é a anamnese, é o raciocínio clínico que a gente tem a partir da anamnese. Os testes são para rastreio da hipótese diagnóstica. Então, ela pode validar ou não. Já teve casos de eu avaliar criança e adulto que veio com a queixa de TDAH e não tem TDAH. Tem uma depressão. Um bombeiro. Eu avaliei um bombeiro que veio com queixa de TDAH e tinha uma depressão há anos que não estava sendo tratada. E assim, na ocasião ainda tinha acontecido 3 suicídios no batalhão que ele trabalhava. Como não ter depressão no caso desse? Como que não abala uma pessoa Com dessa? certeza. E a depressão afeta as mesmas áreas do TDAH. Então, precisa ter muito cuidado. A anamnese é de suma importância. Porque o raciocínio clínico, a clínica é soberana. Não é o teste que dá o diagnóstico. É a vivência do profissional, a capacidade que ele tem de analisar criticamente todas as informações em conjunto para chegar nessa hipótese diagnóstica. A partir do momento que ele chegou nessa hipótese diagnóstica, ele vai encaminhar para os profissionais que farão a manutenção, né, todo o cuidado, a intervenção nesse paciente. O psiquiatra, o neurologista, um psicólogo, um psicopedagogo, fazer atividade física, uma alimentação adequada, toda uma preparação para esse paciente poder seguir. Se confirmar que tem que ver, ou a depressão, ansiedade.
Sim. Excelente. E você acha importante, Marli, o quanto antes, né, esse diagnóstico acontecer melhor para a vida, o estilo de vida, o tratamento desse indivíduo, né? Sim, sim. Por quê? A criança que apresenta toda essa questão de hiperatividade, desatenção, falta de foco, ela vai ter problema de aprendizagem, não tem como não impactar, né? Além disso, vai ser uma criança mais estabanada, ela não vai brincar adequadamente com a criança, porque ela não consegue focar no brinquedo, ela vai ficar circulando, andando. É sofrimento para quem tem o TDAH. E não é só isso. Se ele tem combinado, que é a hiperatividade e impulsividade, ele vai ser mais irritado, ele vai ter uma tendência a ser mais briguento, porque tem oscilação de humor, então precisa ficar atento a isso também. Se é só o desatento, não. Desatento faz amor, mas o hiperativo, ele pode ter oscilação de humor também. Ótimo, perfeito. E hoje nas escolas, né, a gente tem muitos alunos com essas características, até sem laudo, que às vezes a família não foi procurar, né? Então, é interessante que a professora sempre comunique à equipe pedagógica quem é essa equipe pedagógica. É a coordenação, a direção, né? E possivelmente já chamem a família para comunicar alguns comportamentos, a falta de concentração, de atenção. Por quê? Com certeza vai refletir na nota, na aprendizagem dessa criança, né? Então, como a Marli colocou muito bem, o quanto antes for diagnosticado, né, a família proceder, a escola, todo mundo que está envolvido, vai ajudar esse indivíduo, né? E uma coisa que é super importante, né? É a questão de, na hora do diagnóstico, né, explicar como proceder, cada indivíduo é único, né, Marli? Então, tem coisas que funcionam muito bem para algumas pessoas, outras não, né? Então, tudo vai depender do estilo de vida da pessoa, por isso, da importância que a Marli colocou sobre a anamnese. A anamnese que norteia toda a base aí do diagnóstico, né? Para a pessoa entender como é o estilo de Nada. vida, a família, senão não tem como, né, Marli? Não tem como. Não pode esconder nada. Eu, por exemplo, já fiz uma avaliação de uma adulta que veio com QT de TDAH, com prejuízo no trabalho, atenção, memória, concentração. E ela omitiu um dado importantíssimo na anamnese, que ela fumava maconha desde os 13 anos de idade. E ela estava com 30. É isso que fala. Para tudo agora? Não, está no meio da avaliação. A gente continua a avaliação, lógico que deu prejuízos característicos de TDAH, mas não deu para fechar um diagnóstico. Então, levantou-se a hipótese do TDAH com a ressalva de que ela usava maconha desde os 13 anos, ou seja, 17 anos usando maconha. Então, amigo psiquiatra, além das outras recomendações de fazer psicoterapia, para cuidar desse vício, e atividade física, entre outras recomendações, que ela fosse ao psiquiatra e levasse o laudo para ele definir a conduta com ela. Veja, se ela tivesse me dito antes, teria que ela parar por um tempo, pelo menos uns 2 meses, sem fumar nada, para a gente poder fazer a avaliação mais assertiva de se ela teria o TDAH ou não, porque o usuário de maconha tem prejuízos característicos de TDAH. Ou piorar o TDAH. Então, ficou ali. O que veio primeiro? TDAH ou a maconha? Né? Quem causou o prejuízo? Ela nasceu com TDAH ou foi a maconha que causou o TDAH nela? Então, daí não é TDAH, né? São prejuízos mesmo do próprio vício. Então, tem esses detalhes, assim, que às vezes a pessoa acha ou não quer falar por vergonha, ou acha que não é importante, mas que compromete a avaliação. Exato. Bom, então eu separei aqui algumas dicas para os profissionais de educação, né, de como proceder
com o aluno, por exemplo, no ensino fundamental, e até mesmo nos outros segmentos, Fundamental 2, ensino médio, né, de como proceder com o aluno com laudo de TDAH, tá? Então, primeira coisa, empatia na hora de copiar a tarefa do quadro, né? Porque eles têm uma atenção muito reduzida, né? Então, o foco eles dispersam. Então, trazer essa criança o mais próximo da profissional, da professora, né? Combinar algum pode ser um toquezinho na carteira, algo que chame atenção, que seja um código só seu e da criança, né? Para na hora que ele dispersa, você dá um toquinho ali na carteira que seja um barulhinho, alguma coisinha, e ele já sabe que ele se distraiu, ele volta no foco novamente, né? Então, atitudes que ele perceba, né, o seu envolvimento e a sua ajuda. Então, muitos alunos com TDAH vão para a escola querendo aprender, se superar, porém enfrentam alguns problemas. Então, alguns irão começar a copiar o cabeçalho, mas em 5 minutos já desenharão na lateral do caderno ou na própria borracha, né? Ou então levantam, né? Geralmente, os alunos de Fundamental 1, principalmente nas séries iniciais, primeiro, segundo, terceiro ano, eles levantam o tempo todo, é aquela inquietude. Está sentado, a perninha não para de mexer, né? Então, as causas podem ser, além da dificuldade de manter a atenção sustentada, o excesso de estímulos auditivos e visuais na sala, transtornos específicos como a disgrafia e de ordem sensorial. Nesses casos, a gente tem que fornecer uma possibilidade para o aluno que já é alfabetizado, ter um material impresso ou por e-mail que ele possa reenviar, tá? Tente usar alguns tópicos mais objetivos, alguns marcadores de conteúdos, para na hora ele passar esse conteúdo. Então, o foco, muita coisa na lousa, atividade de copiar, seja mais objetivo. Passe em itens para eles, que eles se organizam muito melhor, tá? A questão do elogio é um grande aliado. Eles têm uma necessidade, assim, impressionante de se sentirem importantes. Então, assim, criar o hábito de... Porque eles têm autoestima, geralmente, quem tem TDAH, autoestima muito baixa, né? Então, tanto o professor em sala de aula, como os pais, na hora de ajudar numa tarefa escolar, estudar para a prova, né? Então, assim, deixar o ambiente o mais favorável, desligar televisão, né? Tudo que celular, aparelho eletrônico que estiver próximo, para ele manter o foco no estudo, naquilo que ele realmente precisa manter ali o foco, né? Criar esse hábito de elogiá-lo, né, nas pequenas coisas, que seja um desenho, que seja numa produção escrita, mesmo que tenha ali vários erros de concordância, elogie naquilo que ele fez, depois retoma com ele. Olha, isso daqui, dá para melhorar aqui, essa palavra talvez a ortografia não ficou muito adequada, né? Mas assim, com jeito, conversando, porque ele já está com a autoestima baixa. Então, se você ficar apontando o tempo todo o erro de forma negativa, isso acaba piorando, né, Marli? Importante também ajudar na rotina, né? Criar rotinas em casa que ajudam na organização, já que o TDAH não tem organização nem planejamento de nada. Então, a família em casa ajudar na organização e planejamento da criança, com horário, com rotina estabelecida, e, e levar isso para a escola. A escola seja um ambiente mais organizado para ele, que ele consiga pertencer, né? Exato. Porque E a assim, a criança clareza... tem que andar. Se ela não gosta, ela sai andar para a escola. E quando você, por exemplo, estabelece dentro da sala de aula e também em casa, dá como dica para os pais um quadro de rotina para eles, né? O que a criança tem que fazer em cada momento. Ela entende muito bem o que ela tem que fazer, então, assim, o foco dela melhora, né? E ela vai se motivando muito mais porque ela percebe que ela está conseguindo cumprir
o que estão esperando dela enquanto criança, né? Eu estou conseguindo acertar de certa maneira. A questão de você chamar essa criança também sempre num tom de voz mais calmo, né? Às vezes a professora, eu sei que está cheia de tarefas, compromissos, tem ali que explicar, tem que dar conta ali daquele monte de conteúdo que ela tem dentro de sala de aula, mas é uma criança que requer uma atenção maior, né? Então, você falar um pouco mais calmo, porque às vezes ele vai entender, por mais que você chame num tom de voz mais alto, ele vai entender que você está chamando a atenção dele na frente de todo mundo, está expondo essa criança, né? Então, isso vai gerar o quê? Ele aumenta aquele nervosismo, aquela inquietude. Algumas crianças até saem da sala de aula assim, bate a porta, sai correndo pelo corredor, né? Que isso é muito comum acontecer com essas crianças que apresentam um laudo de TDAH, tá? Repetição é muito importante. Então, você explica uma vez aquele conteúdo, de repente você retoma. Na live passada que a gente estava falando sobre aprendizagem, crianças que têm dificuldade, né? A gente falou muito sobre a questão de inteligências múltiplas, de outros sentidos. Então, não ficar só na parte auditiva, trazer ali que sejam imagens, né? Outros tipos de estilos de aprendizagem que vai favorecer essa criança também, né? Porque às vezes fica cansativo ele só ficar ouvindo o tempo todo, ele vai dispersar. Então, você trazer recursos de imagens, pequenos trechos de videozinhos, eles se interessam muito mais e com isso vai contribuir na aprendizagem também, tá? Aí, uma coisa também que sempre funciona muito bem para os professores. Então, a hora que a criança, você vê que ela já passou o período dela ali dentro de sala de aula, ela não está querendo mais ficar naquele ambiente, geralmente os pequenos que eu estou falando, né? Ela está querendo sair daquele lugar. Então, um exercício que é muito importante e funciona muito bem é a questão da respiração. Porque quando a criança ela respira, ela presta atenção na respiração dela, o que acontece? Toda a ansiedade que ela tá naquele momento, ela consegue controlar muito mais. Você pode perceber que você não consegue cheirar uma coisa e ao mesmo tempo pensar, porque a respiração automaticamente ela já dá um equilíbrio. Então, funciona muito, muito, muito para essa criança. A hora que ela tá naquele período de agitação, não, vem cá, você tira o foco daquela agitação dela, vem aqui, vamos lá, vamos, respira com a Pro, ó, vamos brincar de respirar fundo? Com isso, ela acalma bem, ela volta, você dá um outro comando de uma outra coisa para ela fazer ali a princípio, e depois retoma ali o estudo de novo, tá? Tem um livro muito legal que se chama Tudo que os pais devem saber para ajudar seus filhos com TDAH, que é do Yuri Maia, tá? Quem quiser aí como dica para adquirir, ele é youtuber também, ele tem TDAH, né? E ele dá umas dicas maravilhosas, tá? Para os pais ajudar ali os seus filhos a controlar, né? Saber lidar, maneiras, estilos de vida, algumas dicas aí importantes, tá? Quer falar mais alguma coisinha, Marli? Só lembrando que o TDAH tem algumas comorbidades, né? Ele pode ser comorbidade do TEA, transtorno do espectro autista, e quem tem TDAH, ele tem uma facilidade maior de desenvolver vícios, né? Porque ele produz pouca dopamina, então ele pode desencadear, né? Necessidade de prazer imediato, ele pode se viciar mais facilmente em telas, em maconha, né? Psicotrópicos. E as comorbidades de quem tem TDAH é o TOD, transtorno de oposição desafiante, e transtorno de conduta também pode estar associado. Ótimo, perfeito.
A outra coisinha, a gente não falou da medicação, né? Quem faça uso de Ritalina, Venvanse, tem que tomar direitinho, tem que ser, geralmente tomar para ir para a escola, só no período da escola, não dopar a criança, dar o dia inteiro, porque não aguenta tanto que ela é agitada, e dopa a criança, que tem consequências. Ritalina e, inclusive, o metilfenidato, né, que é das duas, do princípio ativo das duas medicações, além de ter anfetamina, é viciante. Se a quem toma sem ter nada, nenhuma necessidade de tomar essa medicação, e tiver predisposição a vícios, você pode viciar nesse tipo de medicação. Tem que tomar bastante cuidado. Exato. Essa parte da medicação ela é muito importante, né? Porque tem a aceitação da família para medicar o filho é um fator bem conturbado, né? Então, e assim, os benefícios que traz a medicação, né? Então, tem famílias que aceitam muito bem, tem famílias que não, né? Eles trazem isso para a escola também, que eles estão pensando, isso e aquilo, porque tudo é aquilo que a gente falou, tudo depende, né? Depende de um bom laudo para realmente saber se realmente é um TDAH. A família tem que reestruturar, reelaborar, ressignificar, já que tem, tá bom. Qual é a melhor conduta para o meu filho? Não é o que eu acho só. Você está com uma equipe que você confia de profissionais, né? Que estão ali também na linha de frente com você para o melhor para o ser humano ali que está precisando, né? Com isso ele vai se acalmar muito mais, vai melhorar várias questões do foco, da concentração, né? E também, Marli, a gente ia falar sobre o risco, né, de suicídio do TDAH, TDAH né? também tem risco maior de suicídio, porque pode estar associado com depressão e ansiedade, também pode desencadear, justamente por entender o funcionamento dele, né? Mas Sim. tem uma coisa que não está no DSM, mas está na psicologia, que presença, né? Presença dos pais, mais tempo de qualidade dos filhos, entender como cada filho funciona. Hoje as crianças são crianças de apartamento, então elas não brincam, elas ficam muito eletrônicos. Essa falta de presença mexe com o comportamento das crianças e com o emocional delas, então elas vão extrapolar em algum ambiente, geralmente na escola. Tem sim os que têm comorbidades, os que têm transtorno, mas muitas vezes é estruturar a família mesmo. A família ter um olhar mais de autoobservação mesmo. Os pais corrigirem algumas questões, fazendo terapia, pôr as crianças na terapia, pode até melhorar muito esse quadro. Não só quem tem TDAH, como algumas famílias que querem o diagnóstico para facilitar a vida deles, porque o diagnóstico às vezes é mais fácil dar um remedinho do que mudar os comportamentos em casa. Exatamente. É algo que E é não muito está no triste, né? DSM, não está em nenhum manual, mas a gente, como psicólogo, sabe que muitas vezes é falta de presença materna e paterna. A gente que está em anos aí, né, trabalhando tanto na educação como você como psicóloga, chega um momento da vida da gente que a gente para e pensa assim, nossa, hoje muitas famílias, assim, quando você pensa em ter filhos, hoje em dia está precisando de um manualzinho de como proceder, né? Já que você optou, escolheu, ou mesmo se você não escolheu, aconteceu de você ter um filho, né? A questão da responsabilidade, a questão de você ter ali o pertencimento, da vida que você é responsável, né, por eles, porque é importante sim o trabalho, é importante você cuidar de você, né, mas também é importante cada fase,
né? Você não vai ficar a vida inteira, o seu filho não vai ficar pequeno a vida inteira e dando aquele trabalhão. Mas enquanto ele vai ter um ano, só um ano, ele vai ter 5 anos, só um ano, ele vai ter 10 anos, só um ano. Então, é assim, você tem que esperar. É aquela coisa da construção, né? Dá mais trabalho, criança pequena? Dá mais trabalho. Eles exigem mais a sua presença, exigem mais a sua presença. Mas a sua presença nessa fase é fundamental, né? E assim, às vezes, eu já aconteceu, por exemplo, trabalhando em escolas, né? Das vezes a mãe dá assim pro filho, porque tem só um filho, isso é um caso real, tem só um filho, ele é um menino, é lógico, que é agitado, né? Tem muito, lembra que a Marli colocou muito bem na outra live, na questão de testosterona, que os meninos são mais agitados mesmo, né? E isso é confundido com diversos transtornos aí. Só que ele, assim, ele verbaliza, por exemplo, eu chego em casa, a minha mãe está no celular ou ela está trabalhando. O meu pai chega às 10 horas da noite. E aí, assim, ninguém conversa comigo. Ninguém conversa comigo. Aí esse menino fica o quê? Completamente agitado. A mãe dá medicação para ele dormir durante o final de semana. Entende? Então, assim, poxa, você teve um filho. Se programe, se organize. Isso que a Marli colocou sobre a rotina, a adequação, o estilo de vida, vai interferir completamente na questão da aprendizagem, na escola, de como ele vai lidar com a professora, com os colegas, né? E pode ser aí até mesmo confundido com outro tipo de diagnóstico se não for feito muito bem por profissionais realmente capacitados para tal, né? Bom, então é isso, Marli, sobre o TDAH. Eu acho que a gente colocou aí o que é as causas, né? Demos várias dicas aí, tanto para as famílias que estão nos assistindo, para os profissionais da área de educação, né? Como diagnosticar, você colocou aí muito bem, a anamnese, os testes, que isso leva um tempo, a importância da medicação, né? Então, eu acho que foi bem esclarecedor, né, para o nosso público. Quer colocar mais alguma coisinha, Má? Não, acho que eu acho que o tema dá para aprofundar mais, mas acho que Sim. básico, assim, principal, mas o essencial foi dito. Exato. Então tá bom, querida. Então é essa a nossa mensagem de hoje. A gente explorou aí um pouco o tema. Depois aí no decorrer do tempo, aí nas próximas lives, né? A gente aprofunda aí mais algum outro item aí do TDAH, mas assim, no geral, contemplamos, né? Então é isso. Uma boa noite aí para todos que estão nos assistindo e até mais. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau.